vesícula. Você tem dúvidas? Então continua ligado aqui na nossa conversa. Dr. Francisco Cavalcante, que é cirurgião de aparelho digestivo, um especialista no assunto, tirando a minha, a sua, todas as nossas dúvidas, né, doutor Francisco? Vamos continuar então a nossa conversa. Agora eu quero saber do senhor quais são as causas da formação de cálculos biliares. Como eu já lhe falei, é um desequilíbrio nos componentes da bile. Então, essa bile é formada por alguns componentes e quando eles entram em desequilíbrio, a gente chama isso de bile supersaturada e no momento da estase na vesícula, essa bile pode precipitar e formar essas pedras, esses cálculos. A alimentação, doutor, interfere nesse processo? Sim, há uma dieta rica em carboidratos e lipídios, ela favorece a esse desequilíbrio nos componentes da bile, portanto, a formação de pedras. Ao passo que uma dieta rica em fibras funciona como um fator protetor. Doutor, vamos falar agora de cirurgia. Eu queria saber agora do senhor se a cirurgia laser é melhor do que a cirurgia convencional. Com certeza. O tratamento para a litíase biliar ou para as pedras na vesícula é cirúrgico desde 1882, quando Karl Langenbusch realizou a primeira colestectomia e mostrou a necessidade da vesícula ser retirada. Até que em 1997 foi realizada a primeira colestectomia por videolaparoscopia. E isso revolucionou o tratamento dos cálculos biliares, por conta de ser um procedimento minimamente invasivo, que trazia menos trauma ao paciente e uma recuperação muito mais rápida. Veja, o paciente tem alta com 24 horas e em 7 a 10 dias ele está liberado para todas as suas atividades normais. Então hoje está bem mais fácil, né, doutor, o tratamento e a cirurgia também, né? Eu queria saber do senhor, quem teve cálculo renal, corre o maior risco de apresentar pedras na vesícula ou não? Absolutamente não. A litíase do sistema renal não tem nenhuma relação com a litíase no sistema biliar, são cálculos absolutamente diferentes. São diferenciados, né, doutor? Olha só, agora você vai ver uma história que geralmente acontece com muita gente que sofre desse mal. O nosso personagem sentiu dores abdominais fortes. Ele procurou o médico suspeitando de uma crise de gastrite, mas quando recebeu o diagnóstico, descobriu que estava com pedra na vesícula. A cirurgia foi inevitável. Leandro não esquece dos incômodos e sintomas da doença que apareceram logo nas primeiras crises. Bom, eu senti uma dor muito forte aqui em cima da barriga, e aí suava frio, e aí ficava sem respiração, sem conseguir falar direito. Mas antes de descobrir que estava com pedras na vesícula, Leandro procurou um médico e fez tratamento contra gastrite. Mesmo assim, as dores no abdômen continuaram. Algumas crises depois, a família desconfiou que o problema era outro. Cumpri o tratamento direitinho da gastrite e continuei sentindo as dores. Aí foi onde minha mãe desconfiou, né, que tinha alguma coisa errada e ela resolveu fazer a ultrassom total, né, abdominal total. Após fazer uma ultrassonografia abdominal, ele descobriu a doença. A cirurgia laser foi rápida e deixou poucas marcas no corpo. Ao todo, 27 pedras foram retiradas. Leandro garante que o pós-operatório está sendo tranquilo e sem dor. Tá tranquilo, a gente faz a cirurgia num dia, no outro dia a gente já está de alta. E aí só repouso no primeiro dia pós-cirurgia. Alimentação leve, depois liberado. Olha aí, doutor, a gente viu, isso acontece, é assim mesmo, doutor? A maioria confunde? São muitas as doenças que podem levar a um diagnóstico diferencial de pedras na vesícula, né? Confundir com gastrite, com outras patologias que podem dar dor na região superior do abdômen. Então, muitos não têm conhecimento que são portadores de cálculos e o diagnóstico é feito no momento da primeira crise. Tem que ser logo no início, né, doutor? Doutor Francisco, e dor repentina aguda, forte do lado direito do abdômen, também é sintoma dos cálculos renais? Ou nem sempre? Pode ser, só que a dor do cálculo renal, ela tem uma característica diferenciada em relação à dor do cálculo biliar. Ela é uma dor na região mais baixa do abdômen que sofre radiações diferentes da dor de cálculos biliares. Doutor, e essa situação que a gente vê no nosso personagem, essa dor forte, aguda, esse incômodo, é possível prevenir, doutor? É um medo também de todo mundo. Veja, se ele tivesse conhecimento de que era portador de litíase biliar ou de pedras na vesícula anteriormente, ele poderia não ter tido essa crise dessa forma.
Ele não tinha conhecimento e o quadro abriu com um quadro agudo, que é uma complicação da litíase biliar. Ele fez um quadro de colestite aguda, ele sentiu uma dor muito forte e mostrou que a vesícula estava com obstrução, com cálculo que obstruía a saída da vesícula, promovendo essa dor intensa, havendo a necessidade da cirurgia de urgência. Mas, doutor Francisco, o que a gente observa é que nem sempre é fácil saber que está com esse problema. E quando essa crise vem, a gente percebe aí, já viu em outros casos também, a pessoa já vem com aquela dor muito forte, que chega inclusive a desmaiar. Qual é o primeiro sinal que a gente deve procurar um médico ou desconfiar que está com esse problema? Os sintomas são inespecíficos. Sintoma de dor abdominal, em abdômen superior, em epigastro ou hipocôndrio direito, o empaixamento ou a sensação de plenitude, eructações. Na realidade, esse diagnóstico ele é mais facilmente realizado por exames complementares. A ultrassonografia traz mais de 95% de sensibilidade e especificidade para o diagnóstico da litíase biliar. Então, faz parte de uma investigação. Se você tem o quadro e suspeita da litíase biliar, nem sempre o quadro é agudo, às vezes o indivíduo tem intolerância a alimentos gordurosos ou farináceos. Ele come um alimento com maior teor de gordura e começa a sentir-se ou empachado ou com dor em região de epigastro ou hipocôndrio direito. E isso se repete. Então ele pode procurar o especialista e realizar exames complementares a partir de que seja levantada a suspeita e chegar ao diagnóstico. Doutor Francisco, existe alguma técnica que permita romper os cálculos localizados na vesícula biliar? Sim. Existe a litripsia extracorpórea, mas esse é um tratamento que não se mostrou satisfatório. Tratamentos têm sido tentados para a litíase biliar, como a dissolução dos cálculos por meios químicos, com ácido quenodesoxicólico ou urso desoxicólico, mas isso há uma recidiva da doença, da presença dos cálculos rapidamente. A litripsia extracorpórea também foi tentada, mas sem trazer resultados satisfatórios. Então, o melhor tratamento e o tratamento padrão ouro é a colecistectomia, ou seja, a retirada da vesícula biliar, que até há algum tempo era feito por via aberta. Atualmente, nós dispomos da videolaparoscopia, que muitos chamam de cirurgia a laser. Isso é uma curiosidade, porque os primeiros trabalhos sobre colestectomias por videolaparoscopia falavam do uso de uma energia de um bisturi a laser. E aí a população achou laser uma coisa moderna e essa cirurgia passou a ser tratada como uma cirurgia a laser, mas não é utilizado energia de laser nessa cirurgia. É um procedimento, é uma operação bastante semelhante à operação que fazíamos de forma aberta, só que com equipamentos especiais, com o advento das microcâmeras, nós não precisamos mais abrir o abdômen, e sim fazer pequenas incisões, pôr uma câmera dentro do abdômen e com um equipamento de vídeo de alta resolução, trazer essas imagens do abdômen para um monitor e com pinças especiais a vesícula é retirada. É uma cirurgia rápida então, doutor, hoje? É uma cirurgia rápida. Ok, Pode então. se considerar assim. Bem mais fácil, né, doutor? Vou pedir outra licença para o senhor, tem outro recado.